Deu certo, deu certo. Começando a gravação. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Antes da gente adentrar na resolução de questões com o brilhante professor Expedito, que vai resolver 5 questões com vocês do antigo seletivo do TJ Piauí e dando as explicações necessárias em cada questão, eu quero falar para vocês da preparação em si, do que é que está acontecendo aqui. A gente está fazendo esse evento com foco no Tribunal de Justiça do Piauí, falando de direito civil, mas, como eu expliquei ontem, olha aí o tanto de gente que está aparecendo agora, mas, como eu expliquei ontem, quando você estuda direito civil para o Tribunal de Justiça do Piauí, você estuda mais da metade não, ia mentir para vocês. Vocês estudam 1/3 do edital de direito civil para a Defensoria Pública. Então, na Defensoria Pública, que é um seletivo que vem após o Tribunal de Justiça, grande parte do edital está contido no edital inteiro do Tribunal de Justiça. E desse edital do Tribunal de Justiça, o assunto mais relevante que nós temos é negócio jurídico. Esse tema é relevante tanto para a prática, na vida prática do advogado, na vida prática do operador do direito, como nas provas, nos seletivos. É um assunto essencial também para compreender a matéria de contratos, que quem ministra é o brilhante professor Expedito, que eu trouxe aqui para resolver essas questões com vocês. E é muito importante. Além de tudo, é muito legal ver muita gente aqui no domingo, porque são esses momentos de troca de conhecimento, quando a gente tem uma oportunidade legal, que transforma o nosso curso, o nosso conhecimento. Então é muito bom ver muita gente aqui no domingo transformando em conhecimento, pessoal. Prontos para acompanhar um grande evento com um grande professor que vocês podem confiar de verdade. Professor Expedito se dedica muito. Quem é aluno de professor Expedito sabe da dedicação dele com a matéria. Então, feitas essas considerações iniciais, eu passo a palavra para o doutor Expedito, se ele quiser se apresentar, quiser fazer algum comentário, e aí a gente inicia de fato aqui a nossa preparação. Com a palavra, doutor Expedito. Muito bem, obrigado, João Pedro, obrigado a todos que se encontram aqui nesse momento, nessa live, proporcionada por esse projeto, né, o Olho no Estágio, um projeto importantíssimo e que tem assim uma relevância que a gente, onde estiver, deve mencionar. Por isso que eu faço questão, João Pedro, de estar sempre repostando, né, as informações que são colocadas no Instagram do Olho no Estágio, porque eu acredito e creio que esse trabalho que você e seus colegas desempenham é um trabalho fundamental para encaminhamento, como o nome sugere, para que o aluno possa focar, possa colocar o olho exatamente neste foco que é estar se preparando para arrumar um estágio, que é importante para a construção do seu conhecimento jurídico prático, né, no curso jurídico. E eu queria agradecer a oportunidade que você me dá de estar aqui hoje, conversando com os alunos, conversando com aqueles que se encontram aqui, com todos aqueles que eventualmente possam depois assistir esse nosso encontro. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Expedito Neiva, eu sou professor há 28 anos, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em processo pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E como você bem adiantou aí, a minha área de atuação, a minha área de disciplina no curso de Direito é sempre focada na parte tanto de Direito Civil, contratos, como também na parte de processo civil. Então, é uma alegria poder estar conversando com vocês um pouco hoje sobre negócio jurídico. Então, sem mais delongas, vamos então aí, se você me permite, iniciar o trato dessas questões, foco no TJPI. Para quem está acompanhando, para quem está se preparando, essas questões são questões
que já foram objeto de seletivos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, na filtragem daqueles que foram recepcionados como estagiários do tribunal. Então, é sempre importante a gente estar revisitando essas questões, debatendo e discutindo esses temas, para que a gente possa estar aprendendo, tá, acerca de negócio jurídico. Então, peço que você passe aí o material. Só um momentinho, Expedito. Eu é quem agradeço. Eu é quem agradeço pela sua presença aqui. E, de novo, pessoal, reforçar. O estágio, ele é essencial à construção do bom operador do direito. Então, existe, por incrível que pareça, pessoas que menosprezam. Mas não, pessoal. O estágio é a oportunidade de você crescer no mundo da prática jurídica. Agora sim, podemos adentrar, vou avançar aqui para a primeira questão, e agora é com o showman Expedito, que vai tomar a palavra aí. Muito bem, meus colegas. A princípio, antes de adentrar na explicação da questão, eu queria deixar claro aqui como é que nós vamos seguir, como é que nós vamos caminhar na resolução dessas questões. Em um primeiro momento, a gente vai estar mostrando aí qual é o assunto específico que a questão trata, a gente vai estar abordando aí, dizendo para vocês qual é o tema específico da questão. Depois, a gente vai partir para a análise das alternativas, indicando, né, os artigos do Código Civil de 2002 a que elas se reportam e se referem, e ao final de cada questão a gente vai estar fazendo também alguns comentários que eu chamo de comentários didáticos, né, pontos adicionais que eu entendo que são úteis a você que está acompanhando isso aí. Eu sugiro que você vá, com base no seu material, fazendo suas anotações e, em outra oportunidade, em outro momento, abra o Código Civil, se não tem ele aberto aí junto, e vá analisar cada um dos artigos que a gente se referir aqui, porque aí sim o estudo vai estar completo. Com relação a essa primeira questão, como vocês estão observando, é questão que foi objeto do teste seletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em 2023, no primeiro semestre de 2023. Então, é recentíssimo, né? Essas questões, aliás, todas questões muito recentes. E veja que a temática central dessa questão diz respeito aos requisitos de validade do negócio jurídico. Quando a gente está trabalhando na disciplina de Direito Civil 3, contratos, a gente faz a menção a esse artigo, o artigo, a gente já pode adiantar aqui, é o artigo 104. O artigo 104 do Código Civil, que vai tratar acerca desses requisitos de validade. Então, quando a gente está falando de contrato, a gente acaba mencionando que, em se tratando de requisito, como o contrato é uma espécie de negócio jurídico, então a gente pode dizer que o requisito de validade do negócio jurídico é também requisito de validade do contrato. Mas como nós estamos focando aqui no negócio jurídico, vamos lá. A validade dos negócios jurídicos requer. A resposta dessa questão, ela está no artigo 104 do Código Civil, como a gente havia analisado. E para que a gente possa ir analisando, observando cada uma dessas alternativas, vale a pena também focar na questão dos princípios que norteiam o direito contratual e que, de resto, norteiam também os negócios jurídicos. E um desses princípios que fazem aí esse indicativo de norte para esse tipo de assunto é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé objetivo, que trata acerca do comportamento, trata acerca da postura que as partes que vão fazer o negócio jurídico, elas devem adotar uma para com as outras, entre si, tanto antes, quanto durante, quanto depois da efetivação do negócio. E, então, a boa-fé, que hoje, além de princípio, é também comando normativo trazido pelo legislador para dentro do Código Civil, né? Então, a boa-fé, ela não é encarada como um requisito de validade do negócio, ela é um princípio. Então, se você vê aí a alternativa A, você tem boa-fé logo de cara. Então, já dá para você excluir, vamos dizer assim, essa alternativa, como sendo a alternativa a marcar, você pode excluir, porque ela está falando aí em boa-fé, e boa-fé, repito, não é um requisito de validade. Boa-fé é um princípio.
também nas alternativas C e na alternativa E, também estão mencionados a boa-fé, o que tornaria tanto a A quanto a C quanto a E respostas que já dava para excluir de imediato. Aí a gente ficaria entre a B e a D de dado. B e D de dado. Agora, esse tema, talvez essa questão das 5 questões que se apresentam, seja a questão mais simples, seja a questão mais fácil de se responder, porque é basilar o artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, inciso 1º, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 2º, e forma prescrita ou não defesa em lei, inciso 3º. Veja o que diz a letra D de dado aí. Fala em agente capaz, no final, preenche o requisito do inciso 1º do 104. Fala em objeto lícito, preenche o requisito do inciso 2º do artigo 104. Mas quando chega na forma, estabelece algo em contrariedade a esse artigo 104, ao dizer que a forma tem que ser exigida em lei, dando a entender que específica e necessariamente tem que ser a forma estabelecida na lei. Ora, meus amigos, a lei não se preocupa em estabelecer forma para todo e qualquer negócio jurídico, apenas para alguns negócios jurídicos. E aí a gente destaca os negócios jurídicos em que, para você comprovar a propriedade do objeto, é necessário que ele esteja devidamente registrado em um órgão público. Então, o que a gente marcaria nessa questão era a letra B. A letra B, agente capaz, inciso 1º do 104, objeto lícito, possível, determinado, determinável, inciso 2º do 104, e forma prescrita ou não defesa em lei. Veja, há uma alternativa quanto à forma. Se a legislação estabelecer forma, é por ela que nós temos que caminhar. Agora, como nem todas as vezes a forma é estabelecida, aí fica a critério das partes e a liberdade de forma passa a ser o critério a ser seguido quando não há um indicativo por parte da lei. Então, aí nós teríamos a letra B como alternativa a se marcar, justamente aí embasada no artigo 104 do Código Civil. Eu queria aproveitar que estamos nessa questão para fazer uma menção a essa questão dos incisos. Veja, o inciso 1º do 104 fala no agente capaz. O agente capaz, você tem que entender a capacidade do agente na perspectiva da aptidão plena para exercer os atos civis, os atos da vida civil. Onde é que eu vou encontrar isso no Código Civil para me basear? Isso vai estar logo de cara, de saída no Código Civil, do artigo 1º ao artigo 6º. Vai tratar desses aspectos relacionados com a capacidade. Então, é bom estar atento aí para esse aspecto, tá bom? Quanto ao objeto, vale a pena mencionar que ele tem que ser lícito, e aí lícito, possível, determinado ou determinável, e aí fica o alerta que, em se tratando de direito civil, a licitude do objeto, ela não está limitada àquilo que o ordenamento permite. É aquilo que o ordenamento permite, mas é também aquilo que o ordenamento não proíbe, né? Então, há uma abrangência maior em se tratando desse aspecto da licitude do objeto. E com relação à forma, somente a lei vai exigir forma especial, e aí nós vamos ter que ir por esse caminho na hora da formalização do negócio, quando, eu repito, quando a transferência da propriedade ou a prova da propriedade demandar de um registro específico em repartição. Imagine que você está falando, por exemplo, de um negócio jurídico que envolva como objeto, por exemplo, a compra e venda de um imóvel. Há de se lavrar, por força do que a lei exige, escritura pública de compra e venda em cartório, e depois levar essa escritura para transcrição no registro imobiliário. Então, aí a forma é prescrita pela lei, é ela que tem que ser seguida. Contudo, se você está falando, por exemplo, da compra e venda
computador, de uma bicicleta, né, de um objeto móvel, que não há aí a necessidade, tá certo? A lei não estabelece nenhum parâmetro de forma, aí você, como parte, vai dar a forma que as partes bem entenderem. Bom, então essa questão dizia respeito aos requisitos de validade do negócio jurídico, ou seja, aquilo que é necessário, aquilo que a lei estabelece para que o negócio possa produzir validamente seus efeitos, tá bom? A segunda questão, ela diz respeito aos chamados vícios de vontade. Isso é um tema que faz parte da chamada teoria dos vícios, tá certo? Quando está se estudando o negócio jurídico, a gente sabe que o negócio jurídico, a gente vê no estudo do negócio jurídico que ele é, por óbvio, um ato humano lícito e é decorrente da vontade livre e desimpedida do sujeito. Então, é preciso estar atento a esses aspectos relacionados com a validade desse consentimento do indivíduo. O negócio jurídico é uma obrigação, assume-se a partir do negócio jurídico, uma obrigação ex-voluntária, ou seja, em decorrência da vontade, de sorte que essa vontade inicial, essa vontade de saída, ela tem que ser uma vontade válida, tá? E existem algumas figuras, existem alguns aspectos mencionados no Código Civil que vão corresponder a vícios na vontade. E uma vez que existirem vícios na vontade, você vai estar diante, tá certo, de aspectos que podem levar à anulabilidade ou à nulidade do negócio jurídico. O enunciado da questão diz assim: nos termos do Código Civil, abre aspas, quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, estamos falando de... Aí vem as alternativas de A a E. O enunciado, nessa parte específica que está entre aspas, tá certo? Ele está reproduzindo fielmente, ipsis literis, textualmente, um artigo do Código Civil, tá? Você vai encontrar a disciplina desses vícios da vontade no Código Civil, né? Ali a partir do artigo 150, 153, 155, você vai encontrar a disciplina dos chamados vícios da vontade. Aí vai estar falando de coação, de estado de perigo, de erro, ignorância, dolo e de lesão, tá certo? Então, aqui a necessidade, aqui é uma questão, tal como a primeira, é uma questão, na verdade, essas 5 questões são questões que obrigam a um chamado estudo exegético, um estudo a partir da própria letra do Código Civil. Então, aqui, esse, entre aspas, eu insisto, ele traz um artigo específico do Código Civil, né? O que é que nós temos que entender aqui? O que é que nós temos que observar aqui? Qual é o vício que vai ocorrer quando nós estamos diante de uma dessas duas situações? Primeiro, alguém está diante de uma necessidade urgente. Alguém está vivenciando uma determinada situação em que, de maneira urgente, tá, encontra-se necessitado de algo. Ou então, ainda que alguém não esteja vivenciando uma situação de urgência e que necessite de algo, é alguém que é inexperiente. Alguém que é inexperiente. Já imagine que, em uma circunstância ou em outra, o sujeito vai efetivar, vai viabilizar, vai formar um determinado negócio jurídico, né? Vai aceitar uma determinada situação, vai contratar algo, vamos partir nessa premissa, e vai aceitar um negócio que, no final das contas, a obrigação que ele vai estar assumindo é totalmente desproporcional à obrigação ou à prestação que o outro indivíduo, dentro daquele negócio, vai estar obrigado para com ele, né? Então, essa situação, ela se converte, ela se apresenta como um vício na vontade. O indivíduo vai estar fazendo isso porque está em necessidade urgente.
Se ele não faz isso, aquela situação de necessidade urgente, ele não consegue resolver. Ou então, o indivíduo só vai fazer isso por conta da sua inexperiência. E eu insisto, nós estamos falando de situações onde ele vai assumir, ou por necessidade urgente, ou por inexperiência, uma prestação completamente desproporcional ao que ele vai receber em troca. Isso configura um vício. Eu vou dar um exemplo, e a partir desse exemplo, eu acho que vai tornar mais simples essa compreensão de vocês. Imagine uma situação que, infelizmente, não é difícil de ocorrer, não raramente, ela está ocorrendo. Imagina que o sujeito, ele está ou com uma doença séria, ou alguém seu está com uma doença séria, e aí essa pessoa está precisando fazer uma cirurgia de urgência. Imagine que a pessoa não tem plano de saúde, imagine que a pessoa tem que bancar aquela cirurgia, imagine que há um risco muito grande dele ir, por exemplo, para a fila do SUS e aquela situação se converter, evoluir para uma situação irreversível. Então, o indivíduo, ele não tem dinheiro, está precisando fazer dinheiro, né, diante dessa necessidade urgente. Aí ele pega um carro que ele tem, por exemplo, ele pega um carro, ele sabe que o carro dele vale tipo 80 mil reais, vale 100 mil reais, e ele pega e vende esse carro, por exemplo, por 20 mil reais. Ele está ciente que ele está perdendo 80 mil reais nesse negócio. Mas por que ele está fazendo esse negócio? Ele está fazendo esse negócio por conta da necessidade premente. Ele está se vendo ali, sob necessidade, ele está se vendo a ter que assumir, né, uma prestação completamente desproporcional. Ele está entregando algo de valor mais elevado e está recebendo 20% do valor desse bem, tá certo? De acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro, sobretudo aí no artigo 157, nós vamos estar falando aí de um caso especificamente de lesão. Letra E, lesão. Então, nos termos do Código Civil, o que está entre aspas aí corresponde ao vício de vontade que a gente conhece por lesão. O que é que diz o artigo 157, antes da gente ver aí essa diferença? O artigo 157, ele vai dizer assim: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, aí é o primeiro aspecto, ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, aí é o artigo 157 que estabelece a resposta dessa questão, artigo 157. No material de vocês, está aí colocado, e é muito interessante que aí esteja, a distinção entre lesão e estado de perigo, tá bom? Percebam, um está no 156, outro está no 157, o estado de perigo diz que configura-se estado de perigo, e isso também é um vício de vontade, vicia a vontade do indivíduo. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido de necessidade, de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume a obrigação excessivamente onerosa. Veja que existe uma proximidade, de fato, entre uma coisa e outra, entre os dois vícios. Mas tem também o elemento claramente, tá certo, que distingue. Enquanto no estado de perigo, ou melhor, perdão, enquanto na lesão, como a gente estava vendo agora há pouco, basta que exista uma desproporção, né, entre a prestação e a contraprestação, e essa desproporção ela seja em razão de necessidade premente ou de inexperiência, enquanto para a lesão isso basta, no estado de perigo, além de ter que existir, vamos dizer, essa onerosidade na prestação, há também a necessidade do indivíduo fazer isso, não porque seja inexperiente, não porque esteja diante de uma situação urgente e premente, mas é porque está sob grave, está sob ameaça, está sob grave dano
ele ou a outra parte ou outra pessoa de sua família está sob grave dano. Então, o indivíduo vai, em estado de perigo, acabar de forma viciada na sua vontade, estabelecendo esse negócio jurídico, tá certo? Qual é o efeito, a propósito, qual é o efeito de se estabelecer um negócio jurídico, seja numa situação de lesão, seja numa situação de estado de perigo? Aqui nós estamos falando especificamente do aspecto da lesão. Lembre, alguém precisa de dinheiro para fazer uma cirurgia, alguém precisa de dinheiro para comprar, adquirir remédios urgentes e muito caros, e acaba vendendo um carro ou vendendo outro bem por um valor bem menor do que efetivamente esse valor, esse bem alcançaria em condições normais. Você veja que há uma desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação, caracterizando assim a lesão. Mas eu repito, qual é o efeito disso? É interessante falar. O que é que acontece quando o indivíduo faz um negócio desse sem ter aí ou melhor, estando sob esse vício de vontade? O negócio é anulável. O negócio pode ser anulado. E conforme nós vamos ver mais adiante, tá certo? Essa anulação, ela vai poder ocorrer. Artigo 178 do Código Civil, ela vai poder ocorrer em até 4 anos, tá certo? Então, aí a segunda questão, tá bom? Seria letra E, lesão, fazendo essa distinção aí com o estado de perigo. Terceira questão, tratando também sobre o negócio jurídico, por óbvio, é o nosso foco aqui, mas tratando de outros aspectos do negócio. Por exemplo, a primeira alternativa apresenta aspectos sobre a validade do negócio jurídico, que a gente conversou na primeira. A segunda alternativa, a letra B, já vai falar de algo interessante, tá? Também ligado com o inciso 1º do artigo 104, mas que está tratado em outro artigo, na questão da capacidade do agente. A letra C vai tratar num aspecto da aceitação ou da aquiescência do encontro da vontade das partes, né? Da anuência, do consentimento que tem que haver na hora da prática do negócio jurídico. A letra D, né, vai falar sobre interpretação, tá? E a letra E do mesmo jeito. Então, vamos dar uma passada em cada uma dessas alternativas para que a gente possa apontar aí qual seria a alternativa a ser marcada. Atenção, eu não sei se aí o João Pedro teve essa preocupação de no material fazer esse destaque no incorreta do enunciado, ou se isso já veio também na própria prova, né, do Tribunal de Justiça na seleção do segundo semestre de 2023. Chamo a atenção de vocês para estar sempre ligado aí, porque às vezes a gente vai no automático e quer responder pela correta, né? Quando, na verdade, o enunciado está pedindo ali incorreto. Não raramente a gente se depara nas provas com esse tipo de situação. O aluno vem no automático, a prova lá, nas questões antecedentes, ela pede correta, 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 aí de repente aparece uma pergunta pedindo a incorreta, e o aluno já vem no automático ali e vai naquela tendência de marcar a correta. E quando se depara logo na alternativa A, num tipo de questão desse, é muito comum que já venha uma correta ali. A questão está pedindo a incorreta, tem 4 corretas e uma incorreta, então é muito capaz de já ter logo de cara. E ele já marcar de sair da letra A e partir para outra questão e perder, tá? Numa bobeira, perder aí a questão. Então, atenção com relação a isso. Nós estamos tratando aí da alternativa incorreta. Essa primeira, para entender, ela é correta, essa alternativa. Ela não é para ser marcada, ela é correta. O requisito de validade dela está aí, perdão, o fundamento legal dela está no artigo 104, tá certo?
a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Olha, certinho, como está lá no artigo 104, então essa daí não é para ser marcada. A letra B, ela trata, a letra B, ela já vai tratar também de um aspecto relacionado à validade do negócio jurídico, no inciso 1º, que fala do aspecto da capacidade, tá certo? Eu queria me deter nessa letra B, porque ela é bem interessante. Veja o que ela diz. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Vamos lá. Vamos tentar, a partir de um exemplo, entender o assunto constante dessa alternativa. Imagine que dois irmãos vão vender uma casa, um imóvel, vão vender o imóvel. Imagine que esse imóvel, é muito comum esse tipo de situação que eu vou mencionar aqui agora, imagine que esse imóvel é daquele tipo de imóvel, João Pedro, aqui tem muito, acredito também, em Santo Antônio de Lisboa deve ter muito também. Esse tipo de imóvel, que embaixo é um galpão, uma espécie de é um ponto comercial, tem um galpão, portões ali daqueles de rolo, tem uma escada do lado, que não faz nenhum tipo de ligação com o galpão, e que vai para um primeiro piso, onde tem uma casa, onde tem lá uma casa, vamos dizer assim, onde tem um apartamento, se você quiser. Mas veja, é um tipo de imóvel que, ainda que esteja na mesma matrícula, e geralmente está, ele é um tipo de imóvel que comporta cômoda divisão. Né? Se o camarada quiser vender só o térreo, ele vende, depois faz o desmembramento da matrícula. Se ele quiser vender só a parte de cima, ele vende, depois faz o desmembramento da matrícula, não vai ter problema nenhum. Então, imagine que dois irmãos vão vender um imóvel desse. São dois irmãos existentes e são os proprietários desse imóvel. Um irmão tem 17 anos, e o outro irmão tem 21. Veja, esse de 17 é relativamente incapaz. Nós não estamos falando de alguém que, para os atos da vida civil, tenha capacidade plena. Ele é relativamente incapaz. Este de 17 anos. Aquele outro, de 21 anos, aí esse já é um agente capaz, tá certo? Imagina que eles dois vão vender essa bendita casa. Então, venderam junto. O de 17 anos vendeu com 21 anos, seu irmão maior de idade. Como eu havia mencionado no exemplo, o imóvel comporta cômoda divisão. Ou seja, o objeto aí dessa contratação, tá certo? É algo que é divisível, tá? Então, o que é que acontece? Com relação ao irmão de 21 anos, o negócio foi válido. Com relação ao irmão de 17, o negócio pode ser discutido. O que essa alternativa está querendo dizer aí, que ela diz, melhor dizendo, e trazendo para o exemplo que eu estou colocando, é o seguinte: depois, quando der algum tipo de problema e se questionar a venda com relação ao 17, o de 21 não pode aproveitar para si, não pode invocar em seu benefício próprio essa incapacidade relativa do irmão dele. Tá? Então, não ele, o maior, que praticou e não tinha nenhum problema quando praticou, não pode invocar para si, não pode se beneficiar de uma situação de incapacidade relativa que é de outra pessoa. Tá? Isso quando o imóvel é divisível, perdão, quando o objeto é divisível, tá? Ou não estivermos falando de obrigação comum, tá? Então, essa alternativa, ela também é uma alternativa correta. Isso que eu falei para vocês está no artigo 105 do Código Civil, tá certo? E essa alternativa também
ela é uma alternativa correta, tá legal? Com relação à letra C, nós estamos diante de mais uma alternativa correta. E aí nós vamos nos salvaguardar. O fundamento legal disso é o artigo 111 do Código Civil. O artigo 111, ele vai estabelecer, primeiro, partindo da regra geral, existe um ditado popular, e é muito comum a gente ouvir, e às vezes a gente até repete, que diz assim, quem cala consente. Né? Muito comum esse ditado, quem cala consente. Em se tratando de negócio jurídico, quem cala, em regra, não diz nada. Não há nenhum tipo de, vamos dizer, de presunção de consentimento com relação a negócio jurídico. A regra geral é que quem cala não diz nada. Não há como se extrair nenhum tipo de consenso, ou perdão, de consentimento a partir do silêncio. Agora, o artigo 111 estabelece certas hipóteses onde o silêncio efetivamente vai valer como anuência. É só estar atento a isso. O artigo 111 vai estabelecer essa exceção. E aí é com base nessa exceção aqui que a alternativa C está correta também. O silêncio importa anuência, por exemplo, quando as circunstâncias e os usos o autorizem e não for necessária a declaração da vontade expressa. Eu me preocupei em trazer aqui para vocês, para perfeita compreensão desse artigo 111, 3 exemplos, né? Um primeiro exemplo, quando... Eita, tem que correr, né? 15 minutos para acabar. Um primeiro exemplo é em razão das circunstâncias. Imagina que nós estamos falando em um comerciante que normalmente adquire do seu fornecedor um determinado tipo de produto. E ali o fornecedor de tanto em tanto tempo já vai mandando, sem esperar pedido, né? De 45 dias, de 60 dias, há um entendimento anterior das partes que é para adquirir esse produto. Então, não há necessidade, hora nenhuma, tá certo, de um consentimento expresso lá na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta transação, tá? Justamente por conta da circunstância de negociação prévia, o silêncio é tomado como anuência. Outra situação, e aí está ligado aos costumes, onde o silêncio também é considerado como anuência, é quando você está falando, por exemplo, dos leilões. Nos leilões, na hora que o lance é dado, né, e aí fica se buscando um outro lance, quando chega no final e não se tem outro lance, aquele lance que foi dado por último, se não há nenhuma menção ou nenhuma contrariedade àquele lance que foi dado, o silêncio importa perfeitamente na anuência com aquele lance. E, por último, é uma situação em que não há exigibilidade de manifestação expressa. Normalmente, isso a gente vê nos contratos de locação, essa situação. Nos contratos de locação, quando o tempo do contrato acaba e as partes não estabelecem nada e a pessoa continua como locatária dentro do prédio e o outro continua tranquilamente recebendo os aluguéis como locador, aquele contrato se renovou automaticamente, ou seja, o silêncio importou em anuência. Letra D. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Artigo 113, textualmente coloca essa situação, então é também correto. O erro vai estar na última das alternativas, a falsa é a letra E, é a incorreta a ser marcada. Por quê? Porque ela diz que nas declarações de vontade, ela diz de forma que nas declarações de vontade se atentará mais ao sentido literal da linguagem do que à intenção, e é justamente o contrário, tá certo? É justamente o contrário. O artigo 112 do Código Civil, ele vai dizer, na interpretação do negócio jurídico, atende-se mais à intenção das partes do que ao sentido literal da linguagem, tá bom? Então, essa situação. Quarta questão. A quarta questão, pessoal, ela trata sobre defeitos do negócio jurídico, vícios que geram ou anulabilidade ou nulidade propriamente. E aí pede para que você marque a alternativa correta, tá?
A primeira alternativa trata de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Está dizendo aí que são nulos os negócios jurídicos. Aí, de acordo com o artigo 138 e seguintes, as causas de anulabilidade. Então, aí, essa alternativa ela não é para ser marcada pelo fato dela estar falando em nulo. Veja lá na frente, são nulos. Não, na verdade, são anuláveis. Letra B, silêncio intencional em negócio bilateral. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma parte a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado não constitui omissão dolosa em nenhuma situação. Está errado isso. Está errado isso. Artigo 147 diz que quando uma parte intencionalmente cai silente, ou seja, não fala nada sobre uma situação que conhece e que se a outra conhecesse, talvez não fechasse o negócio, nós estamos sim diante de uma situação de omissão dolosa, né? Pode haver sim aí essa circunstância. Imagine que eu estou vendendo um carro para o João Pedro e eu sei que esse carro já virou, sei que esse carro já bateu, já virou, né? Mas ele está recuperado ali e tal. E aí que eu estou vendendo para ele e eu não digo nada. Porque eu sei que se ele souber, ou se ele perceber que o carro já virou ou já bateu, ele não vai querer comprar. Aí eu fico calado. Isso é omissão dolosa. Então não é em nenhuma situação. Tem situações em que vai ocorrer. Então não é para ser marcado essa. C, diz assim, é considerado coação a ameaça do exercício normal de um direito. Bem assim o simples temor reverencial. Não. De acordo com o artigo 156, tá certo? Perdão, desculpa. De acordo com o artigo 153, né? Se eu digo para alguém que vou exercer normalmente um direito que eu tenho, isso não é uma ameaça. Imagina que eu vendi uma mercadoria para você e você não pagou essa mercadoria. E eu chego para você e digo assim, depois que esse prazo de pagamento já se rompeu. Eu digo, olha, eu vou negativar seu nome, porque você comprou, não pagou e já está inadimplente, eu vou negativar seu nome. Isso não se constitui enquanto ameaça, tá? Perdão, isso não é uma coação, é um exercício normal de um direito que eu tenho, não seria. E a letra D diz assim, alguém assume, veja, configura estado de perigo quando alguém, premido de necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume uma obrigação excessivamente onerosa. A gente falou disso agora um pouco quando estava respondendo a questão entre lesão e estado de perigo, a diferença. Então, isso aí sim é estado de perigo. Isso aí está correto. O erro na letra na alternativa é quando diz assim, que não é nulo o negócio simulado. É nulo. O artigo 167 diz, é nulo o negócio jurídico simulado. Tá bom? A última já estamos nela aí, João Pedro? Só levantando a mão aqui para fazer uma observação. Pessoal, quando a gente fala de vício no negócio jurídico, só complementando a brilhante aula de expedito, como é bom escutar alguém que sabe do assunto conversando, levem para a prova de vocês, eu vou digitar aqui para ficar mais fácil de vocês copiarem depois, em se tratando de vícios do negócio jurídico, que são 7 as espécies, todos eles, em regra, geram anulabilidade do negócio. Só existe um que gera de imediato o efeito de nulidade, ou seja, o negócio é nulo. E aí você decora que esse negócio é a simulação. A simulação, em regra, ela gera a nulidade do negócio jurídico, enquanto os outros geram a anulabilidade. Então é só um complemento. Devolvo a palavra aqui ao professor Expedito. Vou anotar essa observação aqui no chat para vocês, viu? Aí vocês aproveitem aí o ensejo e separem da seguinte maneira esses aspectos, anulabilidade e nulidade, como disse aí o João Pedro. Nós estamos falando ali de artigos 138 a 144 de erro, do 145 ao 150 de dano, 151 a 158 coação,
156, estado de perigo. 157, lesão. Então, esses são chamados vícios leves, e assim se manifesta a doutrina, e que eles geram, como o João falou, a anulabilidade. Prazo de 4 anos, tá? Prazo decadencial de 4 anos, de acordo com o artigo 178, para ser alegado. E o vício grave, que é a simulação, gera a nulidade. Esses são imprescritíveis a qualquer tempo, pode ser alegado, artigo 168. E, como eu falei, artigo 178, 4 anos para decadencialmente alegar a anulabilidade, atenção para o 179, porque ele diz que quando a anulabilidade não for estabelecido um prazo específico para ela, cai para 2 anos, tá bom? 2 anos contados a partir da conclusão do ato. E vamos para a última questão, que trata sobre, também, requisito de validade do negócio jurídico, trata sobre interpretação do negócio jurídico, tá? E pede para que a gente observe aí qual é a assertiva, a alternativa incorreta. Vamos lá, o primeiro. Vamos lá. O primeiro já está de cara. Vamos lá. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como forma prescrita ou defesa em lei. Atenção. Esse é um tipo de questão que pode parecer muito simples agora, mas na hora que você está respondendo, dependendo da pressa que você se encontra, dependendo assim do seu grau de concentração, né? Às vezes a gente perde um pouco ali a concentração em dado momento da prova, aí o erro está no final da frase, da oração, e é a supressão do vocábulo não antes do vocábulo defesa. Tá? Então, às vezes você sai lendo, aí pensa do meio para o fim. Não, tá certo isso aqui, tá tal e qual. Aí passa adiante e vai vendo, né? Mas tá incorreta essa daí, porque tá faltando o não ali. É prescrita ou não defesa, tá? Incapacidade relativa, não pode ser invocada pela outra, né? Aí a gente viu o artigo 105, tá? Aí estaria certo. Impossibilidade inicial do objeto. Vocês vão encontrar essa discussão no artigo 106, que vai dizer justamente que a impossibilidade inicial, quando ela é relativa, tá certo? Ela não vicia o negócio, tá? Não invalida o negócio jurídico nessas duas hipóteses, inicial ou antes da condição, como está estabelecido aí, né? Antes de realizar a condição a que ela estiver subordinada, tá? A letra D de dado, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando expressamente exigido. É o artigo 107 do Código Civil. Estabelece aí essa, vamos dizer, regra geral à informalidade, à vontade das partes, quanto à forma, né? Desde que não esteja prescrito na lei. E você tem aí a necessidade de obediência de forma quando está expressamente previsto na lei. E a letra E diz assim: a manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tiver conhecimento. Ela está certa, eu só queria mencionar um aspecto aí. Estou correndo quanto tempo aí. Imagine o seguinte, o que é reserva mental, né? O que é essa reserva mental que se reporta a questão? Eu declaro de maneira expressa por minha fala que quero vender o carro para Viviane, né? E aí, só que internamente, na minha consciência, eu não quero vender esse carro. A minha ideia é não vender esse carro. Então, eu declaro que quero vender o bem, mas internamente eu não tenho essa intenção. Se a Viviane não sabe disso, de que internamente eu tenho essa reserva, está valendo uma boa, porque eu disse, externei, declarei, coloquei a público que era o que queria. Agora, se ela também sabia, estava só interna aqui a reserva, mas ela sabia também, então o negócio será considerado aí inválido, tá bom? E então tá aí, a alternativa A seria marcar. Para a gente sintetizar em 2 minutos aí, 1 minuto e meio
o que a gente tratou aqui, pessoal? A gente tratou aqui de conceito e classificação do negócio jurídico. A gente tratou aqui, artigo 104, de requisito de validade de negócio jurídico. A gente tratou aqui de interpretação do negócio jurídico, artigo 110 a 114. A gente tratou aqui de primazia, a gente tratou aqui de vício de vontade, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, artigo 138, artigo 137. A gente tratou de nulidade absoluta. A gente tratou de anulabilidade. A gente tratou de prazos, né, e efeitos para efeito do questionamento, da anulabilidade, ou, no caso, da imprescritibilidade da nulidade. Eu queria encerrar dizendo aqui para vocês que o que a gente buscou com esse formato aqui, que a gente buscou com essa ideia de primeiro estabelecer o assunto, e depois colocar o fundamento, e depois fazer alguns comentários em cima, mesmo das alternativas que não eram para ser marcadas, era que você não tivesse uma resposta decorada, mas que você tivesse um embasamento, você construísse o seu conhecimento com os aspectos práticos necessários para que você pudesse fixar o tema. Expedito, meu amigo, infelizmente está faltando 1 minuto, não vai dar tempo de te agradecer. Eu queria fazer uns comentários finais aqui. Vamos esperar mesmo esse tempinho acabar, que aí eu abro outra reunião para a gente comentar umas últimas coisas e o professor poder falar o que o senhor tinha planejado para esse final, certo? 10 minutinhos, pessoal. Não toma muito tempo de vocês, não, viu? Podem ficar tranquilos. Encerrar aqui, aí eu vou abrir outra e a gente conversa mais um pouquinho. Voltando para a gente conversar. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa reunião para não ficar precisando permitir. Eita, eu permiti todos. Permite todo mundo. Vai. Falta o maestro. O maestro já tá aí, o showman. Cadê? Pronto, abri aqui a reunião. Pronto, abri aqui. Voltou todo mundo. Deixa eu ver, falta só o principal. Por enquanto que nosso showman está minimamente atrasado, depois de ter feito o show dele, espero que vocês tenham gostado muito da aula de Expedito, é uma aula rica. Você vê que ele não se limita a falar somente do que está na questão, ele vai na questão e explica para você o assunto de maneira completa, ele se preocupa em mostrar para você o assunto na íntegra, não é qualquer coisa, ele não chegou aqui e se preocupou em você decorar o que está dizendo a letra A. Ele trouxe o exemplo, trouxe o mecanismo, trouxe exemplo prático, fez tudo para você
entender. Agora, se você tem, assim, é seu primeiro contato com o negócio jurídico, talvez você tenha se assustado um pouco, mas é tranquilo, pessoal. Eu queria conversar com vocês aqui o que é essencial dessa disciplina para o teu seletivo. Para o teu seletivo, vocês puderam observar várias vezes aí que o intervalo de artigos que existe entre as questões nas matérias variam do artigo 104 ao 114, que são os 10 primeiros artigos base do assunto negócio jurídico. Você não pode ir para uma prova de direito civil sem conhecer o artigo 104, onde começa os requisitos de validade do negócio jurídico, até o 114. São artigos de fácil leitura, são artigos curtos, que é obrigação do bom acadêmico de direito conhecer. Vocês já são plenamente capazes de fazer isso depois dessa aula de hoje. Se, de qualquer forma, tiver parecido a vocês que o assunto é complicado, mas eu garanto a vocês que após essa exposição, que após a realização dessas questões, você está apto, sim, a estudar a disciplina, por mais dificuldade que você tenha sentido. Porque agora você está direcionado, você tem o direcionamento, você sabe o que estudar e você viu os exemplos na prática. De resto, meu amigo, agora é com você. O professor Expedito fez a parte dele, que ele sempre faz com maestria, não é de hoje, não é porque ele está aqui fazendo um evento com o olho no estágio, motivo pelo qual eu sou muito grato. Minha gratidão com o professor Expedito não se restringe ao dia de hoje. Eu sou grato pelo professor que ele é, pela seriedade que ele leva à educação e pela seriedade que ele leva à profissão. É muito bom você admirar pessoas que têm um compromisso com a profissão e com a coisa que ela se dedica. No caso do nosso professor Expedito, ele se dedica tanto à prática da advocacia, é o procurador do município de Picos com maestria, como ele sempre faz, e é um amigo. Ele é um amigo, ele é amigo do aluno, ele não tem preocupação com isso e ele está disposto a te ajudar sempre. E é por isso que ele foi o primeiro convidado aqui. Eu fico novamente, insisto, muito agradecido de trazer aqui um professor muito querido, professor Expedito, para falar desse tema com vocês. E aí eu passo os comentários para ele também. Ele queria falar no finalzinho de algumas coisas. Se ele já tiver organizado aí o pensamento, pode falar de novo. E aí eu abro um espaço para vocês perguntarem alguma coisa, tirarem alguma dúvida, tanto para ele quanto para mim, quanto sobre o olho no estágio, qual a nossa missão, qual o nosso intuito. Então é um momento que você pode se sentir livre para se expressar, fazer a pergunta que você quiser. Então passo a palavra aí ao doutor Expedito. Já podem ir digitando aqui no chat o que vocês quiserem comentar. Com a voz, doutor. Pessoal, eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu ouvi aí o João falando, só queria confirmar que eu sou o primeiro a estar aqui nessa... É o primeiro. É o primeiro. O que me deixa mais honrado ainda e que torna mais, assim, digno, assim, digamos, de muito orgulho, sadio de minha parte e aumenta a minha responsabilidade. Esses elogios que o João me fez aí, vocês devem ir na conta do que ele falou aí, amizade, tá certo? Eu agradeço profundamente as palavras, fico muito contente com elas. A ideia é essa, ao longo desses 28 anos, é fazer da educação mais do que uma profissão, mais do que um trabalho, fazer da educação uma ferramenta que a gente pode utilizar de transformação da realidade das pessoas. Então, o que eu estava dizendo, correndo no final, era que esse tema que vocês vão estudar para efeito de seleções que vão fazer, um tema importante do negócio jurídico, você tem aí, em média, 65, 67 artigos, entre o artigo 104 e o artigo 178, 179, tá bom? Você tem aí
esse universo, essas coisas que nós falamos aqui, elas estão espalhadas aí entre esses artigos do Código Civil aí, tá certo? E o que a gente procurou, eu repito, foi fazer de uma forma didática para que você não decorasse isso tudo, para que isso pudesse efetivamente ser entendido e não decorado, tá certo? Eu ia dar um exemplo com relação a... quando diz assim, interpretas conforme boa fé e uso, artigo 113, quando estava falando ali que... Desculpa, era no final da terceira. Era da terceira. Era da terceira questão, era, doutor? Volta um pouquinho. Quando diz assim, não, aí é a terceira? Aí é a terceira? Então é a quarta. Aqui, ó. Ali, letra D. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Tinha um exemplo aí para tratar, tinha separado um exemplo aí, porque às vezes você fica pensando assim, mas vem cá, como é que isso se aplica na prática? Como é que essa situação deve ser vista na prática? Boa-fé, uso do lugar da celebração. A gente recorre aqui ao contrato de locação, mais uma vez. A gente tinha falado aí do contrato de locação, onde o silêncio é interpretado como anuência, quando não há nenhum tipo de ruptura ali ao término do prazo estabelecido naquele contrato. E mais uma vez a gente fala do contrato de locação aqui. Imagina que um contrato de locação é celebrado aqui em Picos, o condomínio edilício não é algo que é estabelecido, vamos dizer, ou é estabelecido, né? Quem é que mora aqui num apartamento e tem que pagar condomínio? Tem alguém aqui? Pronto. Então veja, opa, meu amigo Gledimar, você está aqui, amigo? Que bom. Nosso Vadimeco aí, ó. Que bom que você está aqui. Imagine, então, um contrato de locação onde não fique estabelecido nada com relação a isso, quanto ao pagamento da taxa condominial, né? Qual é a interpretação que a gente tem que dar? O que é mais voltado à boa-fé? O que é mais coadunado com os costumes? É algo que é corriqueiro, é algo que vocês conhecem, é algo que não precisa ser estudante de direito para conhecer, o fato de que praticamente em todas as regiões, ainda que não seja colocado nada em sede de contrato com relação ao pagamento dessas taxas condominiais, é padrão, é praxe que cabe à locatária cobrir essas taxas, né? É ela que está se valendo da utilização, vamos dizer, das áreas comuns daquele determinado imóvel. Então, por mais que não exista aquilo, como é que nós vamos interpretar aquela ausência? Nessa forma relacionada com a boa-fé. Faz parte do comportamento esperado de locador e locatário que seja dessa maneira. Outro exemplo também que a gente passou por isso sem ter a condição de colocar, deixa eu ver em que questão, era na última questão. Da gente era a letra E, né, professor? Oi? Acho que era a letra E, né? A reserva mental. Pronto, a gente fala já. A reserva mental, ainda acabei falando da história do... falou. Falei da venda do veículo, né? Eu acho que era um veículo, tá? Falei até com a Viviane. Tudo bom, Viviane? Que bom que você está aqui também. Gabriela, Franciele e Islaiane, os que eu estou vendo na minha tela aqui de abertura. Fico muito feliz por vocês estarem no domingo, tirando um pouco do domingo de vocês para estar conversando sobre negócio jurídico. Veja. Tudo bom, professor Expedito? Vocês não sabem a diferença que isso vai fazer. Pegar esses dominguinhos. A gente brinca assim, mas na verdade vocês estão nadando de braçada na frente de um sem número de pessoas que também vão fazer a seleção e que agora no domingo estão fazendo outra coisa, né? Estão assistindo Flamengo e Corinthians, estão fazendo outras coisas na vida. Estão tomando uma cerveja, estão se divertindo, alguma coisa.
Aqui nessa questão, quando a gente falou no artigo 106, que era o artigo que acabava dando suporte à resolução dessa questão, né, o artigo 106, a alternativa aqui era não é nessa não, é a impossibilidade inicial, é a letra C. Aí é essa questão mesmo, mas era um exemplo que eu queria dar na letra C, né? A gente falou muito corrido, já estava vendo aqui em cima da tela a minutagem que faltava, mas vamos lá. O que seria impossibilidade inicial? É possível a gente fazer um contrato válido, havendo uma impossibilidade inicial do objeto, né? O artigo 106 diz que a impossibilidade inicial do objeto, ela não invalida o negócio jurídico se essa inviabilidade, se essa impossibilidade, ela for relativa. Aí você tem que fazer uma distinção. Existe, portanto, minimamente dois tipos de inviabilidade e impossibilidade inicial. A impossibilidade inicial absoluta, aí sim, ela invalida o negócio. Não tem como um negócio que eu estou fazendo ser válido se desde o início eu já sei que o objeto é impossível, o objeto não pode ser entregue, que existe uma impossibilidade total, completa e restrita, absoluta, de que eu entregue o objeto. Então, obviamente que esse negócio já está natimorto. Agora, se no início do negócio eu tenho uma impossibilidade, por exemplo, de entregar o objeto, mas eu sei que daqui para o meio do negócio, ou daqui para o fim do negócio, essa impossibilidade, porque ela é só relativa, ela vai ser ultrapassada, ela vai ser solucionada, não tem problema nenhum, o negócio é válido. Aí eu queria dar um exemplo quanto a isso, que o tempo não me deixou. Imagina que alguém foi contratado para fazer a impressão de um determinado livro. Imagina que vocês estão, qualquer um de vocês aí está escrevendo uma obra, escrevendo um livro e contrata uma determinada gráfica, uma determinada editora para promover, tá certo, a publicação, a impressão dessas obras e etc. Aí, imagine que no momento inicial desse contrato, a parte com quem vocês estão tratando está com todo o seu maquinário parado. Esperando chegar mas mesmo assim fez o contrato. Imagine que o contrato prevê que essa impressão e a entrega dessas obras tem que acontecer daqui a 2 meses. O contrato foi feito hoje, se fosse para entregar hoje, não tinha como. Era inviável. Aí nós estaríamos falando de uma impossibilidade inicial absoluta. Que é para ser entregue daqui a 2 meses, se dentro desse período de tempo, né, até completar esses 2 meses, esse maquinário chega efetivamente, né, ou porque já está calculado que ele chegue, ou porque a outra parte começou a tentar tomar providências extras para conseguir resolver o problema, para não perder o negócio. Ou, na pior hipótese, imagina que essa pessoa não conseguiu comprar máquina nova, imagina que essas máquinas não chegaram, que eventualmente estivessem programadas para chegar, mas ela não querendo perder o negócio, ela subcontratou esse serviço. E aí outra pessoa fez por ela e ela lhe entregou. Tudo bem, né? A impossibilidade inicial que existia, ela foi suplantada, ela foi superada, porque ela era meramente relativa. Então, havendo aí, segundo o artigo 106, a chamada relatividade da impossibilidade inicial do objeto, não tem problema nenhum se no curso do contrato, ou melhor, antes da prestação efetiva, esse objeto tornar-se possível. E fala também aí na questão da condição que estiver subordinado, além da impossibilidade. Imagina que o negócio era para que eu apresentasse daqui a
há 2, 3 meses, um projeto arquitetônico. Imagina que era algo do tipo. Eu fui contratado para fazer um projeto arquitetônico daqui a 3 meses. Só que hoje, eu ainda estou pendente na faculdade, eu não terminei o curso, está faltando um determinado documento para que seja emitido para que eu possa tomar cola grau oficial e receber a certificação da conclusão do meu curso. Se dentro desse período que eu estabeleci, né, para entregar esse projeto que eu contratei, no começo, eu repito, por conta da falta da condição estabelecida, esse objeto ele era impossível, mas era uma impossibilidade relativa, porque dentro do período de 3 meses estabelecido, deu tempo de eu apresentar o documento que precisava, apresentar a complementação do que precisava, e de fato eu colei grau, estou com a declaração e já posso atuar, vamos dizer dessa forma. Então, eu suplantei essa condição que estava estabelecida para a impossibilidade do objeto. Ele passou a ser um objeto possível, né? Então, eram esses 2 exemplos que eu ainda estava querendo deixar claro aqui para vocês, tá certo? Eu me despeço dizendo o seguinte para vocês: revejam esse material, reanalisem, reestudem esse material importante, vasto e rico, que a equipe do Olho no Estágio vai disponibilizar. Assistam esse nosso encontro, peguem as anotações que fizeram e abram artigo por artigo desses que foram trabalhados aí, do 104 até o 178, 179, e vão comparando as situações, vão pensando e lembrando nos exemplos que foram tratados aqui. Eu acho que é uma forma de você fixar o tema, tá certo? Ele é um tema que pode parecer, como disse aí mais cedo o João Pedro, chato e tal, mas não. Ele, como tudo no direito, é bom senso. Então, se você olhar essas questões, se você olhar esses artigos à luz do bom senso, do que se espera como correto dentro de uma transação sadia, dentro de uma transação em que ninguém está querendo enganar ninguém, diante de uma transação que não se espera que um ganhe vantagem sobre o outro, mas que se espera que ambos possam sair ao final dessa negociação satisfeitos, com seus objetivos atendidos, com suas expectativas iniciais devidamente preenchidas. Isso aqui é um contrato, é o que se espera. E eu falo contrato porque no dia a dia a gente acaba falando de contrato, que é uma espécie de negócio jurídico. Então, o que se espera de um bom negócio, o que se espera de um negócio de um negócio sadio, justo, legítimo, é que ele seja bom para ambas as partes, que ele atenda às expectativas legítimas de ambas as partes e que não seja um instrumento da opressão de um para com o outro, antes que seja um instrumento de ambos, da obtenção das suas legítimas expectativas. De minha parte, aqui nessas falas iniciais, sim.
É isso, João. Só o meu abraço fraterno a todos que tiraram um pouco do seu domingo para estar aqui conosco, né? A cada um que aqui esteve, obrigado pelas palminhas que subiram aí, obrigado pelo carinho de sempre. E sim, eu estou à disposição do Olho no Estágio para o que vocês precisarem, quando vocês precisarem, tá bom? Um abraço, um bom domingo a todos e sucesso aí nas seleções. Obrigado, pessoal.